Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Recentemente a gente falou aqui no canal Piuí sobre continuações que demoraram demais para sair. Coisa de 20 anos, 30 anos, quando vê 40. Mas o contrário também existe. Da mesma maneira que muita gente deixa o hype passar, tem outros que querem aproveitar ele por completo. E é isso que nós veremos hoje aqui no canal Piuí. 5 continuações relâmpago que foram lançadas rápido demais. Like! É um relâmpago de like. Legal! Deixa o like aí, por favor. Tamo junto. Chegou o ano novo. Você quer mudar? Sabe aquelas promessas que você fez assim, que deu lá o Réveillon, aquela coisa linda, fogo de artifício, você prometeu pra você mesmo que você vai cumprir todas as suas metas. Chegou o seu ano. E lá vamos nós! Você vai viver o melhor ano da sua vida. Mas aí, quando você olha no seu bolso, você não tem um tostão pra fazer nada que consiga mudar a sua situação, entendeu? Não dá pra mudar a alimentação porque faltou grana, não dá pra estudar porque não tem não sei o quê. Como é que eu vou na academia fazer natação se não tem dinheiro? Pois eu vou te dizer uma coisa, a Alura vai te ajudar a começar uma mudança e ela não vai cobrar absolutamente nada por isso. Aí sim, aí eu vi vantagem! Estão abertas as inscrições para a imersão front-end da Alura e elas são totalmente gratuitas e ainda te dão um certificado de participação. A imersão front-end consiste em 5 dias de aprendizado com diferentes professores que atuam em nada mais nada menos do que empresas gigantes como Globo e Itaú. De graça! Durante esse período você vai aprender na prática, criando uma página de navegação inspirada no Spotify com desafios de programação que vão além do básico. E vai por minha experiência pessoal, esse tipo de projetos que você faz em cursos assim de imersão, isso pode entrar depois pro seu portfólio. É verdade, eu só contratei ele por causa do portfólio. E hoje eu sou um dos melhores funcionários do Léo. É verdade. Tanto que ganhou 49% da empresa. E rumo ao 51. Uhul! E as vagas são limitadíssimas. Você não pode perder tempo. O link tá aqui na descrição ou no comentário fixado. Eu indico que você clique agora mesmo. Não precisa nem esperar o vídeo terminar, tá? Pode clicar. Essa é uma oportunidade de ouro para você que quer aprender, se aprofundar em tecnologia e principalmente que não quer gastar nada por isso. Então não perde tempo porque as vagas são realmente limitadas. De Volta para o Futuro é um daqueles filmes que marcam época. Todo mundo na época assistiu, todo mundo falou sobre e virou realmente um marco cultural. O primeiro filme é de 1985 e com certeza abriu uma margem para uma continuação. Afinal, no encerramento tinha uma cena que já jogava como é que ia ser essa continuação. Agora com o DeLorean voador, agora no futuro. Roads? Where we're going, we don't need roads. E como o filme foi um grande sucesso, o pessoal da Universal Studios não perdeu tempo e assim que ele foi lançado já encomendaram não uma, mas 2 continuações. Uma coisa que ainda era muito arriscada para esse período. Por consequência disso, a continuação de Volta para o Futuro 2 não saiu logo depois do primeiro filme. Isso porque o primeiro é de 85, a continuação é só de 89. Porém, como o Léo comentou, como foi encomendado 2 continuações, eles gravaram em simultâneo. Fizeram o filme ao mesmo tempo, então para lançar o terceiro filme foi rapidinho. Inclusive, no final do segundo De Volta para o Futuro já tem diversas cenas do terceiro filme, porque ele já estava praticamente concluído nessa época. A Universal lançou De Volta para o Futuro 2 em 22 de novembro de 1989. E quando é que foi o terceiro? Apenas 184 dias depois, ou 6 meses mais um dia, em 25 de maio de 1990. A estratégia deu muito certo, o terceiro filme conseguiu manter o hype do segundo, e apesar de ele ser amplamente considerado o piorzinho dos 3, ou talvez o menos bom, ainda assim o filme fez um grande sucesso e conseguiu fechar a trilogia de uma maneira bem satisfatória. Bem que eu acho que o 1 é melhor, né? O 1 talvez seja o mais redondo, o 2 é o meu favorito, e o terceiro tem a cena do menino mexendo na cobrinha dele. Pra fazer se transformar em cobra.
intervalo entre os dois De Volta para o Futuro foi de pouco mais de 6 meses. E aqui a gente tem um caso de pouco menos de 6 meses, que são os filmes X e Pearl, lançamentos de terror da A24 que chamaram muita atenção. E aqui nesse caso existe uma particularidade. Quando o X estava sendo gravado, chegou aquela pandemia que fez o mundo inteiro parar durante um bom tempo. E durante as gravações que haviam acontecido até então, o diretor Ty West e a atriz Mia Goth sempre conversavam sobre o passado da personagem dela no filme X, a Pearl. E aí eles começaram a desenvolver um pouco melhor essa ideia e o cidadão decidiu rabiscar um roteiro com isso. But truth is, I'm not really a good person. Como teve a pandemia, as gravações de X foram paralisadas durante um tempo e quando voltaram a filmar, o pessoal já decidiu, vamos gravar X e Pearl ao mesmo tempo. E como o filme de terror geralmente é mais baratinho, não tem tantas locações assim, afinal, nesse caso eles usaram a mesma locação, foi só um trabalhinho de adaptar um pouco a época do filme, já que X é anos 70, já Pearl é lá pros anos 20, ficou mais de boa conseguir gravar as duas coisas ao mesmo tempo. Só isso! Isso permitiu com que os dois filmes fossem produzidos muito rapidamente, um ao lado do outro, e assim X foi lançado no dia 18 de março de 2022. E 5 meses e 29 dias depois, tivemos o lançamento dele, Pearl, o filme que é o prequel de X, que foi lançado no dia 16 de setembro de 2022. Terrible, awful, murderous things. E a gente começa a notar um padrão nessa lista que continuações que são lançadas em um intervalo de tempo muito curto costumam ser gravadas simultaneamente, o que faz sentido, porque afinal de contas, aí você já tem todo o material ali, é mais uma questão de montagem mesmo para finalizar ele. E às vezes tu até consegue contratar um cara para fazer um filme, aí tu paga por fora menos para ele fazer o outro, entendeu? Trabalhar um horário diferente, coisa arada. Vou fingir que não vi. Quando falamos de Matrix, todo mundo lembra do Neo fazendo assim, ó. Ou fazendo assim. Ou falando guns. Lot of guns. Guns. Lots of guns. Matrix revolucionou o cinema, tá? A verdade é essa, lá em 1999 o filme foi lançado e só se falava nesse filme o tempo inteiro. O sucesso foi tanto que a Warner logo encomendou, veja só, 2 sequências, o que se encaixava perfeitamente no plano das irmãs Wachowski. O que eu não sei se é bem verdade, porque o primeiro Matrix termina redondinho, né? Ele tem um final ali que tu já entende tudo pra onde é que a trama vai e tal. Nem precisaria dessa continuação. Mas eu quero agora! Mas reza a lenda que elas tinham sim diversas ideias que gostariam de trabalhar em outros 2 filmes. Se esses 2 filmes nunca acontecessem, elas teriam lançado o filme final, era aquilo ali, o produto perfeito já. Mas elas conseguiram essa possibilidade de fazer mais 2 filmes, e assim como aconteceu com os outros itens dessa lista, Matrix Reloaded e Revolutions foram gravados ao mesmo tempo. Mas diferente um pouco dos casos anteriores, aquilo não deu tão certo assim, né? Como é que é? O primeiro filme, Reloaded, foi lançado lá em 15 de maio de 2003, ou seja, levou um tempo entre o primeiro e o segundo. E esse segundo filme tem várias cenas boas, tá? Tem cenas de ação muito bem feitas. Inclusive, o pessoal gosta bastante daquela cena da rodovia, um monte de carro explodindo, um monte de gente cai em cima de carro explodindo, coisa lá. Muito massa. Assim, o roteiro eu acho que é um pouco inflado, tem toda aquela parte do arquiteto que é um pé no saco, mas pelo menos eu acho que tava ok ainda, né? Agora o Revolutions é outra história. Isso porque Matrix Revolutions foi lançado no dia 5 de novembro. 5 meses e 21 dias depois. E aí a pegada é um pouco diferente. Até tem a Matrix acontecendo durante o filme, mas ele é muito mais aquela parada do pessoal sobrevivendo na Terra real, contra máquinas, robôs e tiroteio e coisa arada, né? Chato pra caralho, por isso.
Boas ideias, mas com uma execução sinceramente muito decepcionante. O segundo filme já é muito inferior ao primeiro, e o terceiro acabou sofrendo um baque nas bilheterias, inclusive. Afinal de contas, a queda era nítida, é uma queda muito grande. Matrix é uma dessas sagas que o primeiro tá aqui, o segundo tá aqui e o terceiro tá lá no chão. É muita diferença entre um filme e outro, e nesse caso eu acho que realmente não deu certo. Aliás, na minha opinião, a carreira das Wachowski daqui pra frente não deu certo. Mas e o Speed Racer? Pô, Speed Racer é que se dane, né? Vai se foder, vai! A saga Hellraiser tem 11 filmes. E com muita boa vontade, você pode falar que tem 3 filmes bons. E dentre esses 11 filmes, tirando esses 3 bons, a maioria é bem lenta e tem filmes que é realmente o fundo do poço, né? I am the way. Exatamente. O primeiro Hellraiser é muito legal, se você nunca assistiu, vale a pena. O segundo é interessante, deu uma chance também. E a gente teve recentemente o remake Hellraiser, que também vale a pena ser assistido. De resto, você não deve se aproximar desses filmes aqui na sua vida, pois eles são perigosíssimos. Perda de tempo, vamos lá. Uma perda de tempo. E boa parte deles foram lançados diretamente para home video, DVD, televisão, etc, justamente porque a saga foi afundando cada vez mais e os orçamentos precisavam ser cada vez menores. E aí, essas produções de TV são muito bagaceiras, mas tudo que é bom pode ser melhor. Então, imagina agora pegar um desses filmes bem vagabundos de Hellraiser e decidir que você vai fazer o quê? A mágica que a gente já viu nessa lista. Gravação em simultâneo. Você não vai gravar apenas um Hellraiser vagabundo, você vai gravar 2. Isso vai economizar uma grana absurda. Dinheiro! E foi o que aconteceu com Hellraiser, porque durante 2002 e 2013 eles gravaram o 7º e 8º filme da franquia. Olha só os títulos disso aqui, tá? Hellraiser, O Retorno dos Mortos. Esse é o primeiro, que foi lançado em 2005. E também em 2005 foi lançado Hellraiser, O Mundo do Inferno. E esses dois filmes, eles têm características que eu não lembro. Como é que pode a gente ter feito a saga, a gente ter visto esses filmes e não conseguir lembrar de nada deles? Eu não lembro disso aí, não. O 8º filme eu até me recordo. Qual que tem o Henry Cavill? É o 8º filme que tem o Henry Cavill e um dos primeiros papéis da vida dele, talvez até seja o primeiro, e ele tá junto com um grupo de jovens que vão parar em uma mansão onde acabam descobrindo os cenobitas, tem a caixa de Lemerchan, aquela história toda. Agora, o 7º filme, eu simplesmente não lembro de nada dele, absolutamente nada. O segundo é que eles vão até o inferno lá numa espécie de limbo. Tem a parte do Leviatã, legal essa parte. O terceiro tem uns caras na cidade matando geral. E tem aquele que o Pinhead é meio Fred Krueger. O quarto é aquele que vai pro futuro e passado e também no espaço. Isso aí, que eles ficam indo de vários tempos diferentes. O quinto é aquele que é dirigido pelo Scott Derrickson. Sim, que eu não lembro do filme, mas tem o Scott Derrickson, essa é a lembrança que eu tenho dele. E o 6? O 6 eu não faço ideia. Nunca nem vi. Fato é que são filmes chechelentos, são filmes que eu acho que estão ali só pra compor elenco, né? Só pra dizer que tem vários filmes na franquia. E veja só, o intervalo de datas entre um lançamento e o outro é bizarro. Apenas 91 dias. Isso porque Hellraiser, O Retorno dos Mortos, foi lançado em 7 de junho de 2005. Já O Mundo do Inferno saiu em 6 de setembro do mesmo ano. Ou seja, pouco mais de 3 meses. E não, esses filmes não são continuação direta um do outro, entendeu? Um é o 7, o outro é o 8º, mas um tem nada a ver com o outro. Cara, essa franquia não tem nada a ver com nada. A verdade é essa, os caras nem sabem o que eles estão fazendo mais. Quer dizer, o remake agora até que é interessante, né? Mas tirando isso... Muito obrigado. E agora vamos para o caso mais absurdo dessa lista e também com a menor distância de tempo entre os filmes. Apenas 7 dias. 7 dias nesse mesmo horário? E detalhe, a gente não tá falando de uma continuação que veio 7 dias após o outro filme. Nós estamos falando de 2 continuações. É uma trilogia onde todos os filmes foram lançados com um intervalo de apenas 7 dias entre um e outro. E eu tenho certeza que você já ouviu falar em Rua do Medo. Grande sucesso da Netflix. 3 filmes de terror que bebiam de várias fontes aí, que chamaram muita atenção
e que viraram uma espécie de série, né? Porque o primeiro foi lançado, aí na semana seguinte já tinha o outro, depois o outro, então o hype desses filmes perdurou por várias semanas. E assim, você conheceu esses filmes na Netflix, mas você quase conheceu essa história aí no cinema. Isso porque a Fox tinha plano de lançar esse filme e eles começaram a desenvolver isso lá por 2017. Era para ter sido lançado em 2019, mas aí a Disney acabou adquirindo a Fox, teve todo aquele período lá de transição e aí esses filmes acabaram caindo no limbo. Mas como era uma ideia interessante, a Netflix investigou esse limbo, encontrou a franquia e falou: deixa que eu faço. Deixa comigo, Luizinho. Aliás, a ideia de lançar os filmes muito rapidamente, um após do outro, não foi da Netflix. Isso porque a Fox já planejava fazer lançamentos muito próximos. Não de uma semana, mas sim de um mês. Então teria Rua do Medo 1, Rua do Medo 2, Rua do Medo 3 em um período de 3 meses. A Netflix elevou isso à 10ª potência e os filmes foram lançados em apenas 21 dias. O primeiro, lançado em 2 de julho, Rua do Medo, 1994, que se baseava bastante em filmes como Pânico, Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, tinha aquela pegada meio anos 90. Uma semana depois, em 9 de julho, tivemos Rua do Medo 1978, que é amplamente inspirado em Sexta-feira 13. Inclusive, todo o acampamento, toda a ambientação dele lembra muito um Sexta-feira 13. Em 16 de julho, a gente teve Rua do Medo 1666, que tinha uma pegada um pouco mais a bruxa, um terror mais intimista, meio folk horror e tal. E caso você não se lembre de Rua do Medo, saiba que muito em breve você vai se lembrar. Isso porque está previsto o lançamento de um 4º filme que deve chegar à Netflix ainda em 2025. Ah, mas daí não, né? Aí tem que ser 4, 5 e 6, né? Ah, mas daí tu complica o pessoal, né? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta outro caso que isso acontece. Outras continuações que saíram muito perto uma da outra. Que eu acho difícil, tá? Porque o Piuí sempre faz uma pesquisa apuradíssima que reúne tudo que tem. Ó, mas sabe o que também tem continuações muito rápidas? O PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí. E o link pra ele está aqui na descrição, junto com outros links brabíssimos que você precisa conferir. Aliás, o PeeWeeCast não é nem de uma semana pra outra, né? Na mesma semana tem mais de um episódio. Um papinho. O chamo o VAR. Tome.